Olá, estamos aqui no canal do Titio Mática para estar fazendo aquelas trocas de conhecimentos matemáticos. Afinal de contas, eu estou sedento por essas informações. O assunto que a gente vai estar trabalhando hoje aqui é sobre da geometria. É um assunto em que a gente tem importantes relações e a gente pode aplicar em diversos contextos. Então, por isso, fiquem atentos a essa aula, porque era super, hiper, mega Blaster Power importante para muitas definições que a gente tem dentro da geometria. Então vamos ao assunto de hoje, que vai ser sobre triângulos e que tipo de relações a gente consegue estruturar dentro desses polígonos. Muitos consideram o triângulo como uma figura simples, por ser o polígono que a gente consegue construir com a menor quantidade de lados. Só que suas relações, elas são bem estabelecidas e fundamentais para estruturar outros conceitos. Então vamos lá. Primeiro, trabalhar com a definição de triângulos. E a definição de triângulos, ela vem falando que é um polígono que é formado por três lados, três ângulos, e além disso a gente também tem três vértices, né? Só que a gente tem que ficar muito atento a isso, que para falar dos vértices a gente sempre vai estar usando letras maiúsculas e os lados a gente vai estar usando letras minúsculas. Por que que isso acontece? Porque a gente depois vai estar trabalhando com outros tipos de triângulos, principalmente o triângulo retângulo, onde a gente usa muito a questão da letra minúscula para estar falando dos lados. Então fiquem atentos com essas informações e anotem essa dica. Falou de lado, a gente acaba usando letras minúsculas. E aí a gente chama de triângulo pela presença de três ângulos, e aí ali a gente fala que é um polígono de três lados e três ângulos internos. Só que, além de ter esses três lados, a gente também tem o vértice, que é o ponto de encontro desses lados. E também vai ter a mesma quantidade. O lado ali vocês podem observar como sendo o segmento. E, à medida que a gente vai tendo os ângulos internos, a gente também associa uma medida para o ângulo externo. Como a gente tem três ângulos internos, a gente também vai ter três ângulos externos. Então, vocês podem observar que o ângulo interno ele está adjacente do ângulo externo e consecutivo. Logo, ali a gente vai ver meia volta. E se tem meia volta entre o ângulo interno e o externo, a gente vai poder falar que ângulo interno e externo, eles são suplementares, formando 180. E para cada ângulo interno, a gente vai associar um ângulo externo. É com essas informações que a gente vai começar a estruturar e ver números e propriedades dentro dos triângulos. Tá bom? Próximo slide. Qual é a relação que a gente consegue fazer entre os lados e os ângulos? A relação principal é que o maior ângulo sempre vai estar oposto ao maior lado. E a mesma relação para o menor ângulo. O menor ângulo está oposto ao menor lado. É o que a gente vê no primeiro triângulo. O maior ângulo ali interno do triângulo, a gente pode ver que é o de 90 graus. E se eu analiso ali o lado maior, é o 5,4. Então, ele está oposto ao ângulo, que é o maior ali no caso. Então, maior lado sempre está oposto ao maior ângulo. E a relação do menor também é válida, em que a gente pode ver que o menor ângulo, que é o de 30, ele está oposto ao menor lado, que é de 2,7 centímetros. Já no outro triângulo, a gente também observa isso. A gente vê que o maior ângulo é o de 78 graus e o que está em frente a ele oposto é o de 6,2 centímetros. Então, novamente, a relação ela está válida. Aqui eu fiz as construções num programa que a gente chama de GeoGebra, da geometria. E aí vocês podem observar essa construção, que é um assunto de outra aula. Aí, continuando, a gente pode observar que o menor ângulo de 47, ele está em frente ao menor lado, que é o de 4,6. Essa é a relação que a gente pode fazer entre lados e ângulos de triângulos. E isso daqui é válido para qualquer tipo de triângulo. Além disso, a gente tem um conceito muito importante, que é a rigidez dos triângulos, aonde a gente pode afirmar que rigidez é aquele que a gente não consegue fazer uma deformação. Por isso que eu coloquei ali, ó, uma figurinha de um triângulo extremamente forte, rígido. Ele não se deforma. E por essa propriedade, tendo essa propriedade, a gente acaba usando os triângulos para as construções, em armações, em torres, em prédios, em telhados, em pontes,
é o que a gente vai ver também em vídeos, que também depois eu vou mostrar em uma outra aula essa rigidez. Mas já podem ficar aí com essa informação que todo triângulo ele é rígido, ele não sofre deformação. Por isso que a gente acaba usando em estruturas. Como eu mostrei para vocês aí, a principal é de telhados, onde a gente tem as treliças, que aí que acaba formando e dando estrutura e rigidez, para não ter deformação, que já é um assunto bastante já visto no 6º ano, e aí a gente vai só ampliando e vendo esses conceitos. Além disso, a gente tem também a soma dos ângulos internos, que dá 180 graus. Mas por que que isso acontece? Acontece porque se eu cortar os 3 ângulos internos do triângulo e juntar, vocês podem ver aí do lado, vai formar meia volta. Como forma meia volta, dá 180. Por isso que a gente fala que ao somar os 3 ângulos internos de um triângulo, vai ter que dar 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180, porque ao cortar os ângulos ali, a gente consegue formar meia volta. Além disso, a gente tem a medida do ângulo externo. Como vocês já viram, um ângulo externo, ali, ó, por exemplo, Y é o ângulo externo e o X é interno. Se olharmos ali com cuidado, a gente vai ver que um está ao lado do outro, formando meia volta. Como forma meia volta, tem que dar 180. Então, se eu somar x mais y, tem que dar 180 graus. Logo, a gente vai falar que um ângulo interno e um ângulo externo, eles sempre são medidas suplementares. A gente sempre vai ter a relação de 180 graus, porque acaba formando a meia volta. Então, x mais y vai dar 180. E isso vai ser válido para os outros também. Lá no vértice B também vai dar 180 e no vértice C também. Com isso é o que a gente vai ver aqui, ó. Olhando para o ângulo de 97 graus lá no vértice A, é um ângulo interno. O ângulo que faz o suplemento dele ali é o de 83, porque 83 mais 97 vai dar 180. Então, para achar um ângulo externo, basta saber o ângulo interno e tirar de 180, que aí vocês vão ver a medida dele. Lá no vértice B, a gente já tem um ângulo de 56, o ângulo que forma meia volta ali com ele é o de 124, que somados ali vai dar 180 graus. E no ângulo de 27 graus, a gente já tem a medida de 153. Então, a dica chavosa é que, quando a gente tem um ângulo externo, é só ver quanto que está faltando para 180 em relação ao ângulo interno. Por isso que a gente vai falar também que o ângulo externo não é só medido através dos ângulos suplementares. A gente também tem um teorema que fala que qualquer ângulo externo ele é igual à soma dos outros 2 ângulos internos não adjacentes. Quando ele fala que são ângulos internos não adjacentes, são aqueles ângulos que não estão ao lado do Z. Se vocês olharem, eles estão lá do outro lado, ele está oposto ao ângulo, porque o que está ali do lado dele, o interno, é o que está em C. Então, ali a gente fala que é adjacente. O que não está adjacente é o X e o Y. E o ângulo Z ele vai ser igual à soma daqueles outros 2 ângulos. O X mais o Y sempre vai dar a medida de Z. É o que a gente vai ver aqui ó, no slide. Se a gente olhar ali o ângulo interno, é 97 e 56. Se a gente somar os dois, vai dar a medida do ângulo A. 97 mais 56 vai dar a medida de 153 graus. Foi o que a gente viu lá no exemplo. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, 153, ele é igual a 97 mais 56. Então, para achar a medida de um ângulo externo, a gente pode fazer 2 relações. Ou a gente acha o ângulo interno e vê quanto falta para 180, ou simplesmente eu posso pegar os 2 ângulos internos não adjacentes a ele e somar, que aí vai dar o valor. Então, o ângulo externo ele é igual à soma de 2 ângulos internos não adjacentes. Então, essas daqui são as relações fundamentais para triângulos, e dentro de triângulos a gente consegue outras relações, que vão ser assuntos das próximas aulas. Então, não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no meu canal aí, Titiomática, e também me acompanhem lá no Instagram. Um grande abraço e até a próxima aula!